Olá, meu nome é Edneia Linhares, eu sou consultora do programa Bom Negócio Paraná. Vocês já me conhecem do vídeo introdutório e hoje eu vim para falar com vocês sobre a unidade 1 do módulo Gestão de Negócios. Então hoje nós iremos explicar um pouco mais sobre esse conteúdo que foi proposto a vocês e assim tentar auxiliá-los nessa tarefa de estudar à distância. Então, na unidade 2, nós iremos conhecer um pouco a fundo o nosso negócio. Para nós conhecermos o nosso negócio, aliás, é fundamental nós conhecermos o que nós temos de bom, o que nós temos de ruim do nosso negócio, qual é a nossa situação atual, quais são os pontos fortes da nossa empresa, os pontos fracos. É essencial você conhecer muito bem o seu negócio. E como que nós vamos, então, estudar o nosso negócio? Quando você toma essa decisão de abrir ou de expandir o seu negócio, caso você já tenha um, você precisa fazer algumas perguntas para si. Qual é o teu cliente? Eu beneficio o meu produto, ou o meu cliente com o meu produto ou o meu serviço? Quem são? Onde estão? Quais serão os meus concorrentes? Que diferenciais eles têm? São algumas perguntas que eu preciso fazer e analisar para eu ver se a minha empresa poderá concorrer em pé de igualdade. E uma ferramenta bastante útil para isso, que nós iremos conversar hoje, é o planejamento estratégico. O planejamento estratégico, ele é fundamental para a empresa que quer crescer. Primeiramente falando, o que é planejamento? Planejamento é você antecipar as ações do futuro para hoje. É você começar a agir hoje na sua empresa para realizar, para ter resultados futuros. Então, nós precisamos estudar a nossa empresa, ver em que patamar ela está hoje, em que cenário ela se encontra hoje, quais são os seus pontos fracos que precisam ser melhorados, quais são os pontos fortes que nós podemos explorar mais, e assim identificar que situação a minha empresa está hoje e aonde eu quero chegar. Precisamos nos perguntar isso, qual é o maior objetivo da minha empresa? Quando eu faço essas duas perguntas, onde eu estou e aonde nós queremos ir, eu preciso traçar meio, eu preciso traçar uma rota para chegar nesse meu objetivo. O que eu vou fazer para mudar, então, essa minha situação atual para a situação desejada? E para que eu consiga, então, alcançar esse resultado, esse objetivo, eu preciso de muito planejamento. A empresa ela não pode viver ao acaso, ela precisa de planejamento. E o planejamento ele tem 3 níveis básicos. Só que aqui no nosso curso, como é um nível bastante básico, a nossa aula hoje é curta, nós não temos condições de estudar os outros 2 níveis. Mas existem o nível planejamento estratégico, o nível estratégico, depois o nível tático e o nível operacional. O planejamento estratégico, já vou explicar o que é. O planejamento tático é aquele que é feito pelos supervisores da empresa, que define quais ações serão feitas, quais as metas que deverão ser atingidas. E o planejamento operacional é aquele para a realização dessas metas. Quanto que eu preciso comprar de fornecedor, quanto que eu tenho de contas a pagar, são aquelas atividades rotineiras da empresa. Mas nós hoje só vamos estudar um pouco mais a fundo o planejamento estratégico. Digo para vocês que a nossa aula é bastante resumida, são poucos minutos que eu tenho para falar para vocês. Então, sugiro que vocês se aprofundem mais, leiam os textos que nós deixamos como complementares, que vai auxiliar vocês a conhecer um pouco mais sobre o planejamento estratégico. Vamos voltar para os slides, então. Algumas perguntas que nós precisamos fazer em relação ao nosso negócio. Primeiramente, identificando o seu mercado. O que você precisa se perguntar? Esse mercado que eu estou entrando ou que eu estou pensando em expandir, abrir uma nova filial, começar a trabalhar com produtos diferenciados, está em expansão? Está em retração? Estável ou está dependendo de outros mercados que oscilam? Que situação é esse mercado? Eu vou olhar do geral para específico. Por exemplo, estou pensando em abrir um restaurante na minha cidade. O setor de alimentação na minha cidade, como que está? Qual é a situação? O que os números financeiros indicam, os números econômicos dizem sobre o setor de alimentação? E depois vou para o específico. Restaurantes, quantos tem na minha região, onde estou pensando em abrir? Na minha cidade, quantos já possuem? Quais os diferenciais? Então, sempre do geral para o específico. Quais são os principais concorrentes que eu tenho?
identificando seus públicos. Quem são esses públicos? Os fornecedores, funcionários e parceiros, os clientes, os acionistas e a comunidade em geral. É muito importante você saber identificar o seu público para você saber se você tem esse público suficiente para você trabalhar e conhecer muito bem o seu público. Vamos citar um exemplo, uma comunidade onde as pessoas são analfabetas. É impossível nós pensarmos em abrir uma livraria nesse lugar, porque as pessoas não têm leitura. Então, nós precisamos conhecer os nossos públicos. Os concorrentes, nós vamos falar muito sobre os concorrentes. Quem são, onde estão, seus pontos fortes e fracos, fatores que fazem a diferença, o que eu vou ter de diferencial no meu negócio e a definição da equipe empreendedora, que é aquela equipe que vai vestir a camisa da empresa e que vai fazer algo acontecer de diferente, além do que aquilo que está combinado no seu contrato de trabalho. Falaremos sobre isso em gestão de pessoas. Planejamento estratégico. Aqui uma frase bastante lúdica do gato na Alice no País das Maravilhas, que diz: para quem não sabe onde vai, qualquer caminho serve. O que quer dizer isso? Você, empreendedor, deve saber para onde você quer ir. O que você quer que a sua empresa seja daqui 2 anos, daqui 5, 10 anos. Aonde você quer chegar? Então, se você sabe aonde você quer chegar, qualquer caminho não serve. Você precisa traçar uma rota e você precisa segui-la. Claro, com algumas adaptações. Por quê? Porque você depende de um macroambiente que não é controlável. Você vai precisar adaptar os seus planos. Mas precisa existir essa rota. Precisa existir esse caminho. Então, para quem sabe aonde quer chegar, não é qualquer caminho que serve. Um bom planejamento estratégico deve responder 3 perguntas básicas. Onde estamos? Qual é a situação atual da nossa empresa? Depois, aonde nós queremos ir? Qual é o maior objetivo da sua empresa, empreendedor? E depois, como eu vou fazer para chegar lá? Quais os meios? Quais os recursos que eu irei utilizar para chegar aonde eu quero chegar? Qual é a rota? Quais serão as ações que eu vou executar para que eu possa, então, chegar a esses meus objetivos? E sempre falando em planejamento estratégico, nós estamos trabalhando com planejamento a longo prazo. O planejamento operacional e tático são a curto prazo, mas o planejamento estratégico é a longo prazo. O planejamento estratégico ele possui 7 etapas. Nós iremos ver cada uma delas resumidamente. Primeira etapa, declaração de missão e visão. Segunda etapa, análise ambiental, onde nós usaremos a ferramenta SWOT. Depois, a definição da situação atual da empresa para traçarmos objetivos e metas. Assim, traçamos essa estratégia para alcançar esses objetivos e metas e faremos o controle e o feedback para verificar se as ações estão ocorrendo da forma como nós planejamos. Vamos, então, iniciar agora a primeira parte do planejamento estratégico, onde nós vamos definir a identidade da empresa. O que é a nossa empresa? Quem é a nossa empresa? Para que ela veio ao mercado? Quais são os seus objetivos? Que valores que pautam essa empresa? Para isso, então, nós iremos fazer a nossa declaração de missão, visão e valores da empresa. O que é missão? Missão é a razão de ser da empresa. Para que ela veio ao mercado? Qual é o propósito dessa empresa? Ela veio ao mercado com a missão de fazer o quê? Para quem? E visão. O que é visão? Visão é a direção. Quando nós falamos em visão, nós falamos em olhar. Alguns alunos confundem muito missão e visão por terem um som parecido, as palavras são parecidas, mas tem um sentido diferente. Quando falar visão, lembre de olhar, de enxergar. Então, visão, qual é o objetivo mais desafiador para a sua empresa? Aonde ela quer chegar? E tendo esse objetivo desafiador, você vai definir, então, a sua missão. E, então, os valores. O que são os valores? São aqueles valores éticos, aqueles valores considerados importantes para o empreendedor na sua vida pessoal e que ele irá pautar os seus negócios também nesses valores. Nós colocamos para vocês na plataforma alguns exemplos de missão, visão e valores. Nesses exemplos de missão, visão e valores, vocês irão ver a aplicação disso, como que se faz a missão, a visão e os valores da empresa.
Até na apostila de vocês, nos anexos, tem alguns exemplos também. E nós sugerimos a vocês, na página 28 da apostila, que vocês pratiquem isso. Aqueles que já têm o seu negócio, faça do seu negócio. E aqueles que ainda não têm, pode fazer de um negócio fictício, de um negócio que está pensando em abrir no futuro, quem sabe, mas teste na página 28, agora crie visão, missão e valores do seu negócio. Nós iremos então agora adiante para a próxima etapa do planejamento estratégico. Só finalizando aqui, missão, como que você cria a missão da empresa? Você vai dizer fazer o quê? Para quem? É uma fórmula básica. A visão é um verbo em perspectiva futura, mais um objetivo desafiador. O qual seria esse verbo? Ser, tornar-se, né? Esse verbo que mostra um objetivo, mas esse objetivo desafiador. Ser a maior, ser a mais reconhecida, ser a mais lembrada, tornar-se a melhor, né? Então, você vai propor aí um verbo e mais um objetivo. E os valores são os valores que serão a cultura da sua organização. Como eu disse, aqui alguns exemplos que eu coloquei lá na plataforma para vocês e o exercício. Então, nós já avançamos algumas etapas do planejamento estratégico. Já definimos a missão, agora nós vamos fazer a análise ambiental. Veremos o ambiente externo e o ambiente interno para, então, nós definirmos a situação atual da nossa empresa. Vamos conversar primeiramente, então, agora sobre essa análise ambiental. Veremos, então, ambiente interno e ambiente externo. Ambiente interno. O que é o ambiente interno? É o conjunto de recursos físicos, humanos, financeiros que a empresa possui, sobre os quais é possível exercer controle, e isso lhe traz algum diferencial competitivo. É aquilo, então, que a empresa possui, do portão para dentro dos limites da organização, e que é possível controlar, e isso lhe traz uma vantagem competitiva. Então, vamos ver mais adiante o que seria esse ambiente interno. Agora, ambiente externo. O ambiente externo está fora dos limites da organização. Não podemos controlar esse ambiente, não conseguimos exercer controle, mas, muito importante, ele precisa ser monitorado. É importante que ele seja monitorado para que você possa antecipar as suas ações, adequar a sua estratégia e assim reagir bem a esse ambiente. Este ambiente externo, ele é dividido em dois, o macro e o microambiente. Essa figura exempla muito bem. Primeiramente, está a organização e ali, fazendo parte do ambiente interno, nesse círculo branco, estão os fornecedores, mão de obra, clientes, concorrência. Então, estes públicos fazem parte do ambiente externo da organização, mas estão no microambiente, ou seja, estão mais próximos da organização. Estão mais próximos, é mais fácil você ter controle, você ter contato. Agora, o macroambiente, o que seria? Política, economia, demografia, políticas econômicas, natureza. É possível nós exercermos controle sobre as catástrofes naturais? Não é possível, né? Não tem como nós reagirmos, nós podemos nos antecipar àquilo que os meteorologistas preveem, mas não é possível nós controlarmos e banirmos a ação da natureza. Tecnologias, cultura, então, esses ambientes fazem parte do macroambiente e do ambiente externo. Uma ferramenta bastante útil que nós iremos utilizar é a análise SWOT. Vocês irão ver durante todo o curso que nós utilizamos muitas ferramentas e muitas terminologias que derivam da língua inglesa. Por quê, professora? Porque essas ferramentas, essas metodologias foram criadas por pessoas não brasileiras, mas que, traduzidas, trazem uma grande importância e uma grande aplicabilidade, desde a pequena empresa até a grande multinacional. Então, por isso que essas palavras têm esse nome estranho à nossa língua, né, porque são de origem inglesa. Então, vamos ver o que significa SWOT da ferramenta SWOT. SWOT, na verdade, é um acróstico que é formado pelas iniciais de S, Strengths, que significa forças, W, Weaknesses, que significa fraquezas,
O de opportunities, que significa oportunidades, e T de threats, que são ameaças. Fazendo esse mesmo acróstico com o significado das palavras no português fica forças, oportunidades, fraquezas e ameaças, mas forma a matriz fofa, né? Quem sabe alguém prefira chamá-la assim, que fica um pouco mais fácil de lembrar. Então, aqui a análise SWOT. Na análise SWOT, nós iremos analisar o ambiente interno e o ambiente externo da organização. No lado superior, no nosso ambiente interno, estão as nossas forças e as nossas fraquezas. No ambiente externo, estão as oportunidades e as ameaças. Então, de agora em diante, nós veremos cada uma dessas variáveis. E o que nós devemos fazer, como que nós devemos nos comportar em relação a essas variáveis. Primeiramente, forças ou pontos fortes. O que são forças ou pontos fortes? É uma variável controlável que garante ao empreendedor uma vantagem competitiva. É aquilo que ele possui na empresa que é bom, que ele tem como diferencial. É aquilo que ele possui na empresa e que ele torna diferente dos demais competidores no mercado. E como que nós devemos nos comportar em relação a essas forças ou pontos fortes? Manter ou ampliar esses pontos fortes. Alguns exemplos a seguir para ficar mais fácil de nós entendermos. Um exemplo de força ou ponto forte: boa imagem da empresa, qualidade do produto, baixo custo, parcerias que são formadas, distribuição, capacidade distributiva geograficamente, liderança de mercado, competência, ou seja, saber fazer algo muito bem, ter o conhecimento, ter o know-how, tecnologia própria, quando nós não precisamos adquirir tecnologia de fora, quando nós temos tecnologia própria. Vamos ver agora as fraquezas. Fraquezas ou pontos fracos é o lado negativo da empresa. É aquela variável que representa uma deficiência. É aquilo que a empresa tem e que atrapalha a sua estratégia. O que a sua empresa tem e que você sabe que é o ponto fraco, né? É o calcanhar daqueles da sua empresa. O que ela tem que lhe traz alguma deficiência. E o que você deve fazer, como você deve agir em relação a esse ponto fraco ou essa fraqueza. Minimizar ou eliminar esse ponto fraco, de preferência eliminar. Exemplos: falta de direção e estratégia, pouco investimento em inovação. Nós vimos na unidade 1 que nem toda inovação exige investimento, mas alguns tipos de inovação são necessários investimento. Né? Quando você não tem recursos para isso, pode se tornar um ponto fraco. Linha de produtos muito reduzida, quando você tem poucos produtos a oferecer no mercado, uma linha de produtos reduzida, se alguns produtos vão mal, você acaba dependendo toda a parte financeira da tua empresa só daquele produto, toda a empresa vai mal. Distribuição limitada, ou seja, quando você não consegue alcançar geograficamente um ponto muito grande de distribuição, quando os seus canais de distribuição são limitados. Custos altos, problemas operacionais internos, falta de experiência da administração, e aqui é algo muito comum para os pequenos empreendedores, porque o que nós vemos nas pesquisas é que os pequenos empreendimentos originam de pessoas que trabalhavam há algum tempo com aquele ramo de empreendimento e decidiram se tornar patrões de si mesmos. E aí eles sabem muito bem como executar a operação do negócio, mas não sabem a parte administrativa, não têm noções como administrar a empresa. E por isso que nós estamos hoje aqui para auxiliar vocês nessa tarefa. Né, de uma maneira bastante básica, mas dar o norte para vocês, como que vocês podem administrar a empresa de vocês e tornar esse ponto fraco, um ponto forte. Falta de formação dos funcionários quando você não tem treinamento adequado para os seus funcionários. Muito bem, então este foi o ambiente interno da organização, onde nós vimos os pontos fortes e os pontos fracos. Vamos olhar agora para o ambiente externo. No ambiente externo estão as oportunidades e as ameaças. As oportunidades, o que são? As oportunidades são forças ambientais que também são incontroláveis, mas elas podem favorecer a sua estratégia. Se bem aproveitadas, elas podem contribuir para o bom resultado da sua estratégia. Importante dizer, a oportunidade ela é algo temporal. Né? Ela tem um tempo marcado.
Então, o que é uma oportunidade de negócios hoje pode não ser amanhã. A oportunidade ela é temporal, por isso que ela precisa ser analisada e aproveitada. Porque se existe essa oportunidade para você no ambiente externo, vai existir para o seu concorrente. Então, se ele for aproveitar, que você aproveite da melhor maneira possível. Por isso que você precisa estar atento às oportunidades do mercado. Como que você deve se comportar? Você deve, então, monitorar o ambiente para antecipar as suas ações em relação aos seus concorrentes. Vamos olhar exemplo de oportunidades? Rápido crescimento de mercado, como exemplo, podemos dizer o setor de construção civil, que hoje, devido às facilidades de crédito, está em rápido crescimento no nosso país. Abertura aos mercados estrangeiros, a exportação. Empresa concorrente enfrenta dificuldade quando são encontrados novos usos para o mesmo produto. Novas tecnologias, mudanças demográficas, né, quando a população migra para a sua região que você atende, por exemplo, novos métodos de distribuição, diminuição da regulamentação. Podem ser algumas oportunidades. Mas, infelizmente, se existem oportunidades, também existem ameaças. Vamos conversar um pouquinho sobre elas. O que são ameaças? As ameaças são forças ambientais também, que são incontroláveis e que criam obstáculos para a ação da sua estratégia. É aquilo que irá atrapalhar ou talvez impedir o resultado da sua estratégia. Tem esse potencial de comprometer a sua vantagem competitiva e atrapalhar a sua estratégia. E como que você deve se comportar em relação a essa ameaça? Também deve ser prevista, você deve estar atento ao mercado para minimizar as consequências. As ameaças, como fazem parte do ambiente externo, nós não podemos controlar. Mas nós podemos antecipar as nossas ações para minimizar as consequências dentro da nossa empresa. Vamos dizer no exemplo da recessão econômica. Se hoje nós devemos estar atentos à economia do nosso país para verificarmos como que está a nossa economia. Se a economia, se os especialistas estão apontando para uma crise, vamos nos antecipar. Não vamos investir no momento, vamos poupar, né? Não vamos contratar mais no momento, vamos ficar mais contidos, né? Vamos tentar poupar para conseguirmos nos manter nesse período de crise. Então, nós precisamos estar atentos. Exemplos de ameaças. Recessão econômica, como eu falei, novas tecnologias das quais você não tem recurso para acessá-las, mudanças demográficas, imaginemos que hoje a população da cidade onde você atua migrasse para uma outra região procurando uma qualidade de vida melhor. A sua empresa ficaria comprometida, pois depende do seu público. Empresas concorrentes adotam novas estratégias melhores que a sua, barreira ao comércio exterior, caso você exporte, desempenho negativo das empresas associadas, né? Aí dizemos num grupo de empresas que trabalham associadas, quando uma vai mal, compromete o resultado das demais. Aumento da regulamentação. Podemos citar aqui como exemplo rapidamente o uso obrigatório a partir de uma determinada data, precisará constar nas notas fiscais o tanto de impostos que o consumidor está pagando. E isso vai precisar de um software, de uma automação, né? Isso para as pequenas empresas. O microempreendedor individual não é obrigado, porque não é obrigado a emitir nota. Mas para quem não tem condições, será que vai ficar preenchendo a caneta quanto está sendo pago de impostos? Não, vamos precisar de uma automação comercial. Então, como que nós faremos isso? Né? Precisamos de recursos, pode ser uma ameaça. Aqui, pessoal, na página 29 e 30, por favor, abram a apostila de vocês e coloquem exemplos de forças, exemplos de fraquezas, exemplos de ameaças do seu negócio e exemplos de oportunidades. Forças, pontos fortes do seu empreendimento, fraquezas, pontos fracos, ameaças que o seu negócio pode sofrer, oportunidades que ele pode aproveitar. Pratique para que você possa memorizar tudo isso que nós falamos até agora. Vamos avançar então agora mais uma etapa. Ainda falando de análise ambiental, Michael Porter, ele disse que existem 5 forças competitivas que podem exercer influência dentro da nossa organização. Quais são essas 5 forças? Primeiramente, rivalidade entre os concorrentes já existentes. Nós precisamos saber quem são,
onde estão, qual a participação do mercado desses nossos concorrentes, seus pontos fortes que nós devemos superar e os pontos fracos que nós devemos fazer disso o nosso ponto forte. Depois, novos ingressantes, ou seja, aqueles que podem fazer parte, então, desses concorrentes no mercado. Tipos de empreendimentos que precisam de menos recurso e que a regulamentação não é tão grande para que você comece esse tipo de empreendimento são negócios que são mais atrativos, que têm um índice de atratividade de novos ingressantes maior. Vamos citar o exemplo de uma desinsetizadora. Nós sabemos que existe uma regulamentação bastante grande, né, tanto ambiental, que precisa ter vários pareceres técnicos, várias análises, vários documentos, comprovando que aquela desinsetizadora irá agir de maneira que não agrida tanto a saúde do meio ambiente quanto das pessoas. Então, esse é um tipo de empreendimento que tem pouca entrada de concorrentes, porque é um empreendimento que é difícil para você iniciar e precisa também de um investimento em capital bastante grande. Então, tipos de empreendimento que não precisa de uma regulamentação, passar por uma regulamentação tão grande e não precisa investir tanto, são empreendimentos que são mais atrativos. Poder de barganha dos fornecedores. Do fornecedor depende a nossa qualidade, depende do nosso preço, e ele tem esse poder, então, de barganhar. Tem esse poder de negociar conosco, que nós precisamos estar atento para exercer parcerias com os nossos fornecedores. Produtos substitutos, aqueles que podem ser comprados no lugar do nosso, e poder de barganha dos compradores, que são os nossos clientes, deles depende a nossa demanda, eles podem conter a nossa demanda, podem exigir maior qualidade, então nós precisamos desses nossos clientes. Vamos adiante. Já fizemos análise ambiental, agora nós iremos traçar os objetivos e as metas do nosso empreendimento. Objetivos, o que são? Objetivos são aqueles objetivos maiores a longo prazo, né? Aqueles objetivos mais desafiadores que a nossa empresa tem. E as metas? As metas é o objetivo dividido em pequenas partes, né? Então, como que eu vou chegar ao meu objetivo? Dividindo ele em pequenas partes. Isso mostra que é possível chegar até ele, que é possível de ser atingido. As metas, elas devem ser específicas, ou seja, não podem deixar dúvidas, elas têm que ser muito claras. Mensuráveis, ou seja, tem que ter uma variável, é possível medir. Eu quero crescer, mas quero crescer quanto? 20%, 10%? Quero aumentar a minha lucratividade em reais, em valor monetário? Quanto? Né? Preciso mensurar isso. Alcançáveis, ou seja, tem que ser possível, não adianta eu traçar um objetivo ou uma meta que não é possível de ser atingido de acordo com a minha realidade. Relevantes, tem que ter um valor bastante grande para o empreendedor e temporais. Tenho que ter um prazo, tenho que ter um tempo certo para que isso aconteça. Avançamos as etapas do planejamento estratégico. Vamos agora então elaborar um plano de ação para alcançar essas metas e esses objetivos. Uma ferramenta bastante útil para nós fazermos isso é a ferramenta 5W2H. Por que esse nome? Como eu disse para vocês, também origina do inglês, onde tem 5 palavras começando com a letra W e 2 palavras começando com a letra H. Quais são essas palavras? Primeiramente, o what, o que vai ser feito. Depois, o why, por quê, qual o motivo, qual a justificativa. Who, quem vai fazer, quem vai ser o responsável, qual a equipe que irá executar. How much, quanto irá custar e quanto trará de retorno. How, quais as atividades, qual o processo, qual é o passo a passo para que isso aconteça. Depois, o when, qual é a data, qual é o cronograma, quando que vai ocorrer. E o where, né, que é o local, onde irá acontecer, qual é o departamento. Esta ferramenta 5W2H é bastante útil para não deixar dúvidas e deixar bastante claro quem irá fazer, quem será o responsável, quando irá acontecer. Então, ela coloca no papel aquelas ideias que nós temos para o nosso empreendimento apenas na nossa cabeça. A última parte, então, do nosso planejamento estratégico é o controle e feedback. Isso vocês irão ver na disciplina, no módulo de gestão estratégica, mas nós iremos passar rapidamente para vocês. Então, nós não iremos nos aprofundar, porque vocês irão ver com mais calma. Por que é importante nós fazermos o controle? Nós tivemos todo um trabalho para fazer a análise ambiental do nosso negócio. Se nós
traçamos os nossos objetivos e as nossas metas e não controlarmos para verificar se está ocorrendo da forma como nós planejamos, não adianta de nada. Nós não conseguiremos chegar ao nosso objetivo. Nós iremos nos desviar da nossa rota. Então, para isso que nós iremos então criar esse controle. Como que nós vamos fazer o controle? Primeiramente, nós precisamos definir padrões e critérios, seja de quantidade, de qualidade do produto ou de tempo de entrega, tempo de produção. Depois, o custo também. Observar o desempenho da nossa empresa, o desempenho do nosso planejamento, para então comparar o desempenho que nós tivermos com o padrão estabelecido. E antes disso, nós precisamos ter claro qual é a variação que nós iremos aceitar. Daquele padrão que nós estabelecemos, quanto que nós iremos aceitar de variação. E assim, aplicar a ação corretiva, se necessário, para que a gente volte para nosso rumo, volte a alcançar os nossos objetivos. Muito importante dizer que quanto antes você verificar possíveis desvios ou erros, menores serão as consequências. Então, esteja atento ao seu negócio, esteja atento ao que está acontecendo no seu ambiente interno, no seu ambiente externo, tenha essa rota traçada e você com certeza vai chegar aos seus objetivos. Era isso que nós tínhamos para conversar com vocês na unidade 2. Qualquer dúvida, estamos à disposição através do AVA. Um abraço a todos e bom estudo!